nós temos como primeiro slide a minha apresentação para os senhores, e eu trouxe um quadro de um pintor italiano que, para mostrar para os senhores que eu vou documentar, através de slides da medicina baseada em evidência, por que o tratamento percutâneo hoje tem um papel preponderante, diria até mais importante, no tratamento da síndrome coronariana aguda. Então, eu vou mostrar para os senhores e peço que os senhores acreditem no que eu vou mostrar. Conversando com o professor Sérgio, ele estava me dizendo que o avanço que teve o tratamento da síndrome coronariana aguda, e observem os senhores que no ano de 1979, quando começaram as angioplastias, naquele ano teve um declínio da mortalidade dos doentes em síndrome coronariana aguda. Então, esse quadro, a reperfusão, time 1, a superioridade da angioplastia primária e, posteriormente, o aparecimento dos stents farmacológicos em 2002, continuaram produzindo uma diminuição da mortalidade nesses quadros. Muito bem. É bem conhecido dos senhores que, quanto mais grave for a doença coronariana, ou seja, as síndromes coronarianas agudas, mas nós temos mais mortalidade e mais reinfarto. Então, nós temos que atuar de forma decisiva e rápida nesses pacientes com síndrome coronariana aguda. Esse é um registro nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostra que, independentemente de como o paciente se apresenta, ou angina instável, que hoje esse nome não se usa mais, mas infarto sem supra ou com supra, a mortalidade, o reinfarto e os eventos combinados são cada vez de maior incidência. Então, esse realmente é um universo de pacientes que nós temos que ser decisivos e rápidos para tratá-los. Muito bem. Mas, para saber como nós temos que tratar o paciente de síndrome coronariana aguda, eu tenho que saber o que está acontecendo dentro do vaso desses pacientes. Então, observem os senhores, vamos olhar dentro do vaso. Essa é uma foto incrível de um momento que o paciente, é uma angioscopia de coronária, que vocês podem observar a placa rompida com um trombo branco, e mais abaixo os senhores têm um trombo vermelho, que produziu uma oclusão total dessa artéria no momento que foi feita essa foto da angioscopia. É uma foto fantástica, realmente, mostrando um infarto total com supra-DST. Esse trombo que está na artéria, um macrotrombo, ele vai para a microcirculação, obstruindo os vasos da microcirculação. Aí está um êmbolo distal, diminuindo a perfusão. E, como a doutora Mônica bem mostrou, essa é a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda. Veja, nós temos uma ruptura da placa, uma trombose com embolização distal, que eu mostrei para os senhores. Isso diminui a perfusão periférica e há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de sangue. E aqui no nosso universo de intervenção, observem esse trombo no início da circunflexa, posicionado aqui em cima, e que você tem que tratar esse paciente na síndrome coronariana aguda, e quando coloca um balão, esse trombo vai migrar para a periferia, fazendo uma embolização distal. Observem a amputação dos vasos distalmente. Isso diminui a resolução do ST, aumenta o tamanho de infarto e, consequentemente, eu tenho maior chance de aumentar a minha mortalidade nesses casos. Por isso que a síndrome coronariana aguda, ela é uma entidade que provoca muita chance de termos uma evolução ruim. Vou falar do tratamento percutâneo, esse foi uma breve introdução. Qual é a técnica de angioplastia? O que eu tenho que ter cuidado em síndrome coronariana aguda, uma vez que eu estou preconizando para os senhores que o tratamento percutâneo é um tratamento de escolha? Veja bem, via de acesso. Observe que hoje, pela primeira vez, em 2 meses, que os guidelines de síndrome coronariana aguda com supra foram produzidos pela European Society of Cardiology, que a via radial passa a ter uma classe 2A, nível de evidência B, como indicação prioritária. E por que razão isso? Porque os indivíduos que você usa essa via têm menos chance de complicações de sangramento. E nós sabemos que um sangramento no tratamento pode fazer com que o paciente suspenda medicamentos, e essa suspensão abrupta dos medicamentos pode levar a novos fenômenos perigosos na síndrome coronariana aguda. Então, a via radial ela é mais fácil, mais rápida e que provoca menos fenômenos de sangramento em comparação com a femoral. Outra coisa que deve ser considerada na síndrome coronariana aguda é a eliminação dos trombos. E observem os senhores em estudos da literatura que mostram que
75% dos casos que nós tratamos na fase aguda, eles provocam a liberação de debris da placa, mas também êmbolos na microcirculação, conforme eu mostrei para os senhores. Então, hoje, existem meta-análises, esse é o ATTEMPT, mostrando que a aspiração manual, e só a manual, diferente daquela outro tipo de aspiração, ela tem uma vantagem no tratamento adequado no meu paciente. Bom, escolha dos stents na síndrome coronariana aguda. Quando eu penso em stents, eu tenho que imaginar o que acontece quando eu trato a placa. Eu provoco uma injúria da parede do vaso, posterior inflamação, posterior chance de uma retrombose. Eu ativo as plaquetas e gero mais trombina. Vamos resolver o primeiro item disso. Como é que eu proponho para resolver? Veja, injúria da parede. O que o stent, quais são os efeitos dos stents nas paredes dos vasos? Eu trouxe aqui uma comparação que vocês tenham, por exemplo, uma árvore que cresce sobre uma grade de um parque, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma agressão ao endotélio. E os stents mais modernos que nós dispomos hoje, eles tentam resolver isso de que forma? Eles tentam resolver com a diminuição da espessura das hastes metálicas. Então, houve se vocês observarem aqui um avanço tecnológico, que a espessura da plataforma reduziu de 140 milimicras, e hoje nós temos stents, que é chamado de quarta geração, de 40 milimicras. Então, aquela agressão na parede do vaso diminuiu bastante. Outros avanços, por exemplo, foram a constituição dos polímeros. De um lado só da placa, da haste, por exemplo, na terceira geração dos stents, a espessura do polímero, tudo isso no sentido de diminuir essa agressão física à parede do vaso. Muito bem. Vamos agora na ativação plaquetária e geração da trombina do tratamento da síndrome coronariana aguda. Observem os senhores que, há bem pouco tempo atrás, mais ou menos em 2005, 2006, algumas revistas, inclusive as leigas, mostravam que os stents provocavam uma maior incidência de trombose. Por exemplo, a revista Forbes, dizendo que 1 milhão de pessoas americanas tinham uma bomba relógio dentro do corpo humano deles por causa dos stents. E se os senhores observarem que, com a evolução tecnológica, o Dr. Wilson fala muito isso, com a evolução tecnológica, nós reduzimos uma trombose anual de 4,5%, com os stents de primeira geração, para 0,7% na segunda geração e para 0,4% nos stents mais recentes. Então, esse é um avanço tecnológico importante. Nós tivemos, na última segunda-feira, uma palestra super importante de inovação, que o Núcleo de Cardiologia participou, e eu quis trazer essa foto do avanço tecnológico e usar a palavra inovação e trazer uma frase muito importante do Bill Gates, que significa que nunca houve tanto avanço, tanta promessa de bons avanços para tanta gente em tão curto de tempo. Então, a inovação na área da tratamento percutâneo foi impressionante nesses últimos anos. Ok, vamos individualizar cada tipo de síndrome. Aqui, síndrome com supra-DST. Lembrar que tempo é músculo. O professor Sérgio me disse agora que, na época que começou a tratar a síndrome coronariana aguda por cirurgia, às vezes demorava 8 horas para reperfundir uma artéria por via cirúrgica. E eu trouxe dados da medicina baseada em evidência. Ver para crer. Veja, o que é importante, voltar aqui, nos estudos randomizados e duplo cego. E quando eu falo duplo cego, senhores, eu não quero falar que duplo cego seja ortopedista e anestesista vendo eletro. Duplo cego, na literatura, na pesquisa científica, é muito importante. Então, a comparação que a doutora Mônica trouxe para a gente. Veja que, comparando os tratamentos fibrinolíticos com a intervenção percutânea, a mortalidade e a morte, excluindo o choque, elas têm um benefício muito nítido pro tratamento percutâneo. E se nós considerarmos outros fatores, reinfarto, AVC e também o AVC total, também o tratamento por intervenção percutânea tem a sua predominância, com P altamente significativo. Esse é o trabalho do Lancet da doutora Cindy Grimes. Independe, inclusive, da hora que o meu paciente chega para ser tratado. Veja, mesmo aqueles que chegam precocemente, como aqueles que chegam até 12 horas,
o tratamento por angioplastia primária é melhor do que em comparação ao tratamento lítico. Bom, esse é um algoritmo que era usado, que era recomendado pelos guidelines até 2010. Ele mostra claramente que, quando eu tiver uma possibilidade de tratar percutaneamente meu paciente, ele deve ser o tratamento de escolha. Quando não houver essa possibilidade, que não é o caso nosso aqui na Beneficência Portuguesa, então eu devo fazer o tratamento fibrinolítico. Se ele tiver sucesso, eu espero de 3 a 24 horas para levá-lo a uma sala de hemodinâmica, e se ele for com insucesso, essa angioplastia deve ser, chama-se de resgate, ou rescue, ela deve ser realizada rapidamente, e aqui os guidelines de um mês atrás. Praticamente não mudou, mas o que chama atenção aqui é que agora nós temos maior valorização do tempo, que era 90 minutos, agora ele está diminuindo para 60 minutos. Nos casos que são mais precocemente chegam ao pronto-socorro, eles devem ser 60 minutos. Quando não tem a possibilidade de angioplastia primária, rapidamente devo usar o fibrinolítico. E, quando o fibrinolítico não tiver sucesso, eu devo encaminhá-lo para a angioplastia de resgate. Mas o que chama a atenção, então, aqui, a mudança nesses 2 meses da European Society, é o tempo. E eles publicam na literatura que tempo é músculo, considerando isso, vocês veem a diminuição do tempo, que nós estamos falando em 90 minutos, agora é 60 minutos. E quando o tratamento fibrinolítico tem sucesso, nós não devemos realizar a angioplastia antes de 3 horas, ou mandar para uma cinecoronariografia para depois, então, fazer a angioplastia primária. Muito bem. O tratamento percutâneo primário é importante, mas observe que, mesmo nos países desenvolvidos, por exemplo, a Itália, só 45% dos pacientes têm a chance de ir para uma angioplastia primária. No Brasil, menos que isso. Então, nós temos que ter em mente que devemos usar outras armas para tratar bem o nosso paciente, uma vez que nem todos eles poderão para a angioplastia primária. Nós vamos falar em terapêuticas farmacológicas de apoio. Os guidelines mostram o quê, então? Vamos pegar esses guidelines de 2010 e vamos colocar em 2012. Basicamente, indicação preferencialmente a angioplastia primária, é 1A. Nós temos a reperfusão das artérias, pode ser, inclusive, após 12 horas, que está marcada aí como 1C, era 2C, e agora nós temos 1C. E não devemos realizar de rotina angioplastia nas lesões, em todas as lesões. Não há necessidade de tratá-las totalmente, que era 3B, agora é 3A. Bom, outra coisa interessante, como eu falei para os senhores, que agora a via radial já está citada nos guidelines, a aspiração de trombo, todas nível de classe 2A, nível de evidência B. E, preferencialmente, stent farmacológico, quando não houver contraindicação para tratamento muito prolongado com dupla agregação plaquetária. Quanto às drogas novas, todas são indicação 1B, o prasugrel e o ticagrelor. Os usos de bloqueadores 2B, 3A estão praticamente abaixo de 5%, só nas lesões com grande carga de trombo nós estamos usando cada vez menos. Pode ser que até um dia eles não sejam nem usados mais. Outro fato em supra com supra é agora, primeira vez nos guidelines, recomendando também uma antiagregação plaquetária em stent farmacológico com menos de 1 ano, mas o tratamento ouro ainda é 1 ano. Essa não saiu muito bom, mas a comparação nos estudos que comparou um tratamento de 6 meses com 24 meses de antiplaquetários, mostra que não tem vantagem em você usar muito mais tempo os antiplaquetários depois do implante de stent, no conceito da síndrome com supra. Esses 2 artigos, nos guidelines, foram utilizados para fazer aquela referência que eu mostrei para os senhores anteriormente. E a angina sem supra? Tivemos que considerar, controlar, calcular os riscos. O Grace, o TIME, o risco de sangramento, lembrar que baixo risco é diferente de não risco, todos têm um pouco de risco, essa consideração. Valorizar os pacientes idosos, diabéticos, insuficiência renal, que são pacientes de mais alto risco. Aqui são 3 slides que a doutora Mônica já mostrou. Essa é uma meta-análise de 3 estudos importantes, mostrando que a estratégia invasiva sempre ela tem benefício em relação à conservadora. São 3 estudos importantes. E não importa se seja baixo risco, intermediário risco ou alto risco,
Mesmo no baixo risco, você tem uma redução de 2% de endpoints complexos, dos endpoints duros, em relação aos de alto risco, que tem 11,1%. Então, sempre tem benefício. Aqui estão 3 outros estudos e outras análises, principalmente o TIMAX, que mostra que a intervenção precoce, imediata, com 24 horas, ela tem benefício em relação àquela que é um pouco mais retardada. Então, enfim, a invasiva reduz mortalidade, reduz taxa de infarto, reduz recorrências de angina. Aqui está o algoritmo que eu proponho para os senhores, depois de bem diagnosticada e validada a síndrome coronariana aguda, precocemente, quando eu tiver um fator de risco intermediário ou de alto risco. Ela é eletiva, quando ele não tiver fatores de risco, eu posso aguardar um pouco mais, 72 horas, e ela é urgente, quando ela tiver uma instabilização, a doutora Mônica mostrou muito bem, facilita a apresentação desse algoritmo. De qualquer forma, nós temos que lembrar os guidelines, mais uma vez, a indicação invasiva é classe 1. Varia um pouco o nível de evidência, mas tanto precoce como nos altos riscos, como aqueles um pouquinho mais retardada, é classe 1, nível de evidência A, e só lembrar que você, na não invasiva, aqueles que o paciente de baixíssimo risco, a intervenção é classe 3. Ok. Resta um outro detalhe. Eu preciso tratar todas as artérias percutaneamente, vamos usar o conceito de Heart Team, que valoriza o cardiologista clínico, o intervencionista e o cirurgião. Mas eu não posso esquecer que tem a preferência do paciente. O paciente pode não querer ir para a cirurgia depois, eu tenho que tratar. E o que dizem os guidelines? Os guidelines dizem que, no choque, no infarto com supra, eu não preciso do Heart Team. Sem supra, quando eu tiver lesões multiarteriais, eu preciso conversar com todos para fazer minha estratégia melhor. Muito bem. Por último, a farmacologia adjunta. Nós temos novos agentes e temos sempre que ponderar, pesar o benefício e o malefício, que são os sangramentos. Aqui estão os exemplos das novas terapêuticas, nós temos muito atualmente. Vou falar um pouquinho só das heparinas, que a doutora Mônica já falou bem. Na síndrome coronariana sem supra, classe 2, nível de evidência B. Nas síndromes com supra, nós temos classe 2 também, e melhorou um pouquinho a classificação, agora 2BB. E lembrar apenas que a gente já dispõe agora a Fonda aqui, que é classe 1A nos European Society, para a síndrome coronariana com supra, sem supra, e a bivalirudina, que nós não temos aqui, também é classe 1B, com supra DST. Por último, então, os inibidores dos receptores P2Y12, nós temos 3 em uso atualmente, e elas têm uma comparação, que os mais modernos têm uma ação mais rápida, mais eficiente, e elas podem ser suspensas com mais precocidade para uma cirurgia de intervenção. Aqui está só um exemplo do ticagrelor, que você tem, depois que suspende a droga, depois de 24 horas, já um declínio dos bloqueadores dos receptores plaquetários. Então, eu acho que é uma droga promissora que a gente pode considerar nas indicações cirúrgicas. Aqui está uma frase do Nietzsche, dizendo que não existem fatos de comparação entre os novos antiplaquetários, existem só interpretações. E as interpretações, nas guidelines atuais, mostram que o ticagrelor é recomendado para os pacientes de alto risco, cujo tratamento ele é usado ou não com antiplaquetário inicialmente. E o prasugrel, nos casos de mais alto risco ainda, porque eles provocam um pouco mais de sangramento, mas os dois são classe 1, nível de evidência B. Tomar cuidado na suspensão. Clopidogrel e ticagrelor 5 dias antes da cirurgia e o prasugrel 7 dias antes, e eles devem ser preferencialmente utilizados ao invés do clopidogrel. Muito bem, eu acho que eu estou sem tempo agora, né, Fernanda? Não dá para falar mais, acho que vai passar um minuto, mas aqui eu tinha trazido um algoritmo das novas drogas para serem usadas, como é que a gente escolhe uma ou outra, lembrando que toda vez que o paciente tiver um tratamento antiplaquetário prévio, com clopidogrel, que é o padrão ouro no Brasil, eu devo dar preferência ao ticagrelor, porque os estudos com o prasugrel não pleitearam os pacientes que já utilizavam um tipo de antiplaquetário antes da intervenção. E cada um das formas que eu tratar, eu devo escolher um ou outro. Então, finalizando, senhores, eu queria apenas lembrá-los que o corpo humano é composto por uma sequência de tubos.
É uma sequência de tubos que pede para ser estentada. Por fim, eu queria usar um logotipo aqui de uma empresa esportiva importante. Eu coloquei um stent dentro do logotipo dela e queria fazer uma mudança agora, depois dos avanços da cardiologia intervencionista, e fazer uma mudança nesse layout. E a minha mudança seria essa. Okay. Obrigado pela atenção, gente.